Lidere Podcast na área e hoje eu tô com um cara mais que especial, um cara que eu conheço há alguns anos, mas não é isso que habilita ele tá aqui não, tá, pessoal? O que habilita ele é o que vocês vão começar a ouvir a partir de agora. Leandro Curado, 45 anos, casado, 2 filhos. Segura aí, administrador, contador, pós-graduado em gestão contábil, gestão de pessoas, gestão de processo, 36 anos, só 36 anos, né? Só 36. 36 anos de experiência no varejo farmacêutico e eu vou dizer para ele que o privilégio não é dele não, é meu, eu posso chamar de meu amigo também. Seja bem-vindo, meu irmão, nesse primeiro episódio do nosso podcast que vai falar sobre liderança, vai trazer aqui uma galera de peso, uma galera que tem prática de mercado. Eu sou muito a favor, a gente estava falando aqui nos bastidores do conhecimento. Óbvio, você tem que adquirir conhecimento. Lidere Podcast vem da Lidere URSS, que vai ser a primeira universidade de liderança da América Latina, mas a gente aqui valoriza muito a prática do dia a dia, aquilo que funciona. Eu digo que não vale aquilo que você acha, aquilo que você pode provar. Tem 3 advogados na família, então aquilo que você pode provar. Então a gente... eu quero preparar você aí, se você confia na sua memória, eu sou obrigado a não confiar no seu discernimento. Papel e caneta na mão para anotar os insights aí. E, meu irmão, seja bem-vindo aí. Bom ter você aqui. Eu que agradeço, Dantas, por esse convite. É um prazer enorme estar aqui estreando esse podcast aqui da Lidere, né? Poder participar, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha história. E com certeza nós vamos fazer um programa bem bacana nessa tarde. Você que veio de família rica, né? Não. Não veio, não? Não vi, não. Primeira pegadinha aqui, fizeram o roteiro errado, não veio de família rica. Né? Não, tá erradíssimo isso aí. Começou a trabalhar desde cedo. Me fala um pouquinho assim, não dá pra gente se prender muito, porque tu tem uma história, né, 36 anos, mas me diz assim, como é que foi a tua primeira experiência com o mundo do trabalho, irmão? Já que você não veio de família rica, né? Então, vamos lá. A minha história com o trabalho começou com 5 anos de idade. Não é possível. É sério. É sério. Ai, cara, até aquela época não tinha conselho tutelar não, né? Não tinha conselho tutelar, não tinha conselho da criança e adolescente, não tinha estatuto, né, da criança e do adolescente. Não tinha internet também, pô? Não tinha, não. Pra tirar pesquisar foto, os direitos, ficar filmando, né? Não filmar. tinha. Mas me fala sobre isso aí. Então, vamos lá, Danta. Eu recordo da minha vida a partir dos 5 anos de idade, né? Eu nasci numa família muito humilde, né? Normal, isso aí, muita gente tem essa história, né? E aí tinha uma fábrica de pipa do lado da minha casa, que tinha um menino que eu brincava com ele lá, que era o Washington, né? Em memória aqui, que ele faleceu. E eu sempre ia lá para poder pedir pipa afiado para poder soltar. Eu gostava de soltar pipa quando era criança. E aí teve um dia que a Maria, mãe do Washington, virou para mim e falou assim: ô Leandro, hoje eu não posso te dar a pipa, porque assim, ó, a tia toda hora te dá uma pipa. Entendeu? E aí o que acontece? Você não paga, tua mãe não tem dinheiro para poder pagar, então não tem como. Eu falei, não, tá bom, tia, obrigado, tal. Fui saindo do quintal dela. Quando eu passo, antes de chegar ao portão, eu vi alguns meninos fazendo rabiola. E eu gostava de fazer rabiola quando ia soltar pipa. E aí eu voltei lá nela e falei assim, tia, deixa eu fazer rabiola e você me dá pipa. Assim, eu enxerguei uma oportunidade ali, mas sem saber que eu estava enxergando uma oportunidade. E aí voltei lá e falou assim, mas tua mãe vai deixar? Eu falei, vai sim. Só que tu não pode deixar de estudar. Eu falei, não, tudo bem. Aí voltei no dia seguinte, 8 horas da manhã. De 8 a meio-dia eu fiz 400 metros de rabiola. Nossa, mãe. E ali começou a minha história de trabalho. Ela falou assim, pode vir. Aí dava para eu comprar a pipa, comprar a linha, comprar o cerol, levar a rabiola pronta e ainda ajudava em casa. Então foi meu primeiro encontro com o trabalho. Fiquei ali por 2 anos trabalhando, até os 7 anos de idade. 7 anos de idade, assim. Fiquei ali 2 anos naquele... Tem gente que fala assim, fiquei 2 anos naquela empresa, mas você tinha 7 anos, pô. É isso aí. Eu fiquei até os 7 anos de idade. Eu fiquei de 5 até 7 anos de idade trabalhando ali naquela fábrica de pipa. Comecei fazendo rabiola, depois passei a limpar vareta, fazer esqueleto, preparar potinho de cerol. Então, assim, tudo da pipa eu aprendi a fazer. Com 7 anos eu fui morar na casa da minha tia. E meu tio tinha uma oficina de lanternagem. E aí eu fui trabalhar com ele na oficina de lanternagem com 7 anos de idade. Fiquei até 9 anos. Com 9 anos foi interessante que eu conheci o Carlos e Fernando, 2 amigos. São meus amigos até hoje. Trabalhei com eles 25 anos. Eles são do mercado do varejo farmacêutico. E foi onde eu tive a primeira oportunidade em farmácia. Só que ela veio através de um susto. Eu estava lá na oficina do meu tio, embaixo de acho que um 1613, era um caminhão da Mercedes. Nossa, mano. Que ele estava num calço. E eu estava lá para tirar a roda dele. Tirei a roda, só que o calço estava em falso. O calço caiu, aquela parte, o tambor da roda bateu assim no meio das minhas pernas. E eles ficaram olhando aquilo e falaram assim, cara, se bate na perna, esse menino fica sem perna. Aí teve uns 2, 3 dias depois, ele falou assim, Leandro, você não quer aprender a trabalhar em farmácia? Com 9 anos.
Falei, cara, eu quero. Eu falei, mas eu vou ficar sujo igual na oficina? Porque eu gostava de trabalhar na oficina, só que eu não gostava de ficar todo sujo de graxa. Sujo de graxa, cheiro de gasolina. Eu falei, cara, eu não gosto disso. Aí eles me fizeram esse convite, eu falei, eu quero sim. Comecei a trabalhar na farmácia. Com 3 meses, eu já sabia onde tinha todos os medicamentos da farmácia. Eu já atendia no balcão com 9 anos. Caramba, Leandro. E aí, a partir dali, eu tomei gosto pelo mercado, pelo varejo farmacêutico, né? Então, eu já atuo nesse mercado há 36 anos. Agora, até 9 anos já tinha feito coisa pra caramba. Mais coisa que essa molecada que tá hoje aí. É isso aí. Hoje em dia, qualquer coisa você não pode, né? Não pode nada. E como é que era a relação enquanto tinha a infância? Como é que as pessoas que estavam ao teu redor, colegas, etc., olhavam, vendo você ali, um garoto, um menino trabalhando? Você lembra de alguma coisa, de falas? Então, eu lembro um pouco, sim, você está perdendo a sua infância. Mas eu não perdi a minha infância. Tanto é que toda a minha vida, eu sou grato ao varejo farmacêutico, que eu construí tudo através do varejo farmacêutico. Mas eu brincava, eu tinha tempo para soltar pipa, eu tinha tempo para poder fazer meus carrinhos de lata de óleo com areia dentro. Lembro. Essa época que nós chamamos, tinha tempo de brincar de búlica, de garrafão, de pique-bandeira. Então, assim, eu não perdi a minha infância. E eu dou graças a Deus eu ter conseguido começar a trabalhar desde cedo, porque, assim, isso me forjou no homem que eu sou hoje. Não, sem dúvida. Então, se eu não tivesse tido essas oportunidades, e assim, o Carlos e o Fernando, nessa oportunidade que eles me deram, ao me chamar para a farmácia, cara, eles não foram patrões para mim. Eles pagavam meu salário, exigiam que eu ia para o estudo. Então, assim, foi mais uma família. Por quê? 9 anos eu estava ali na farmácia trabalhando. Com 10 anos, meu pai foi embora de casa. E a partir dos 10 anos de idade, eu assumi a minha família. Era você e quem? Você, sua mãe? Eu, minha mãe e 2 irmãs. Caramba, então, você é o mais velho? Não, eu era do meio. Do meio. E aí, assim, com 10 anos de idade, eu pagava aluguel, eu fazia compra, pagava a luz. Ou seja, eu era o homem da casa com 10 anos de idade. E se eu não tivesse começado lá com 5 anos, eu não teria essa condição. Deixa eu voltar um pouquinho quando você falou assim, eu vi uma oportunidade, eu não sabia que era uma oportunidade, mas vim com 5 anos a gente não vê oportunidade, né? Aí o que me veio na cabeça aqui, a gente tem liberdade, era não a questão de ver oportunidade, como você disse, por ser muito novo, 5 anos, mas se não era o desejo de ter a pipa para soltar. Aí eu acho que ali naquela hora eu fiquei pensando, o que era para aquele garoto de 5 anos? Cara, eu não vi oportunidade, mas eu tinha tanto desejo de soltar a pipa, que eu estava disposto a fazer alguma coisa para que aquilo acontecesse, né? Sim, sim. Você não acha que essa questão, às vezes, tem muita gente hoje que não consegue, às vezes, enxergar a oportunidade, e tem lugar que às vezes não tem realmente, mas você não acha que falta um pouco também de desejo de fazer dar certo, não, cara? De desejo de fazer as coisas acontecerem, até que a oportunidade se crie, porque às vezes você está num lugar que não vai ter oportunidade. Sim, sim. A gente não está falando num lugar ali, você vai crescer, etc. Eu quero fazer um paralelo com o dia de hoje, porque isso me chamou muito a atenção. O desejo, uma criança tem isso, né? Quando a criança quer, ela quer, né, irmão? Ela quer. Quando a criança ela quer. Se falar pro filho que vai dar um presente no Natal para ele, em agosto ele vai ficar de Já agosto. começa a cobrar, ele esperneia, E ele vai lá, dizer fala. que não vai pedir outro, você vai dar, em dezembro vai pedir outro, né? Ninguém pode cair nessa, você que tá assistindo aí, você que é pai, mãe, né? É que eu fazia muito, não me dá, não vou pedir outra coisa não, pai, me dá, não vou pedir. Em dezembro, todo mundo ganha presente, tinha que dar outra coisa. Tinha que dar outra coisa. Mas esse paralelo aí entre ter oportunidade ou não ter, e o quanto é mais importante ou não ter o desejo, a vontade de fazer acontecer, cara. Ô Dantas, oportunidade, elas sempre aparecem. Vai ter lugar que não vai ter lugar que vai ter bastante. Eu acho que o que tem faltado muito é vontade de aproveitar a oportunidade. Eu escutei algumas vezes, né? É até clichê, mas eu gostei muito dessa fala. Sim. Oportunidade não tem cabelo. Não dá para você puxar depois que ela passou. Então, é vontade de querer fazer, é vontade de querer aproveitar a oportunidade. E assim, todas as vezes que eu tive oportunidade, eu corri atrás para poder aproveitar. E assim, o desejo ali, eu queria a pipa. Cara, eu vi ali, através daquilo ali que eu sei fazer, eu consigo ter a pipa. Eu enxerguei algo ali que eu não sabia o que era. Hoje eu sei, eu enxerguei uma oportunidade. Mas se eu não tivesse a vontade de fazer, fazer rabiola. Cara, eu fiz em 4 horas 400 metros de rabiola. Você era produtivo, hein, cara? Era. Eu gostava muito. Você era produtivo. Porque assim, ela já entregava a sacola com as fitas toda cortadinha, a linha. A linha tu ia fazendo e jogando pro lado, enrolando. Então ali foi muito bacana aquilo ali pra mim. Desejo de fazer acontecer e fazer da melhor maneira possível. Porque Isso você aí. entregava, mesmo com 7 anos, 5 anos. 5 anos. 5 anos você entregava da melhor maneira sim. possível, né? Sim. E surpreendia certamente as pessoas. É uma trajetória realmente assim, fora da curva. Não consigo ver hoje, imaginar uma criança de 5 anos, né? Eu tenho na minha história um pouco disso com os meus filhos, porque
em determinado momento, a gente desempregado, a gente foi fazer quentinha para entregar aqui, né, no Rio de Janeiro, e aí os meus filhos com 7, com 5 anos já faziam entrega também. Aí eu pegava pedido, fazia algumas entregas mais longe, e eles com 5, 7 anos, eles iam pegar pedido, entregavam, e eu me lembro das pessoas falarem, algumas pessoas, né, percebendo, olhar, pô, mas é uma criança de 5 anos, uma criança de 8 anos, mas era a realidade que tinha ali. E você viveu isso. Então, assim, tem um mundo ideal e um mundo real. Hoje eu percebo que, a gente falando aí de liderança, mercado corporativo, negócio, as pessoas, elas estão, parece que, vivendo uma utopia. Eu vejo uma molecada que você chama para uma entrevista, e que é sempre o cenário ideal, o cenário mais favorável, né? E a gente parece que vem de um tempo que não tinha cenário ideal, não tinha cenário desfavorável, e fazia acontecer com aquilo que tinha, né? Como é que você vê isso? Na tua trajetória de liderança, você foi um cara que, obviamente, passou aí... Teve time, né? Teve time recentemente. Tive bastante time. Uma oportunidade aí de liderar centenas de pessoas. Cara, como é que você olhava, né? Tu lembra da tua primeira experiência com liderança, Leandro? Não? Então, a primeira experiência minha com liderança foi aos 17 anos e foi a pior coisa que aconteceu para mim. Pô, que boa notícia aqui no podcast de liderança. Então, foi a pior coisa. Pessoal, se você puder... Não, mas calma, eu vou explicar. Não, mas é vida real, pô. Então, vida real. Foi a pior experiência, porém, foi a melhor. É que mais trouxe... Olha que doideira, né? Conhecimento, aprendizagem, vai. Foi, porque assim, eu fui colocado como gerente da farmácia, que eu já trabalhava desde os 9 anos. Com 17 anos você foi? Com 17 anos eu peguei meu primeiro cargo de gerência. Nossa, mãe. Eles me chamaram e falaram assim, a partir de agora você é gerente. Eu estava com 17 anos, então eu comecei a mandar em pessoas com 40, com 50 anos, com os barbudos. E aquilo ali subiu na cabeça. Na sua? Na minha. Eu falei, cara, agora eu sou o cara, agora eu mando. E aí já começou o meu erro, né? Porque assim, liderar não é mandar. Agora o erro foi seu? Foi de quem estava na linha ascendente acima? Olha, o que você acha que fez os caras te levantarem como líder? Porque eu tenho uma teoria, mas quero te ouvir. Então, vamos lá. Eu acredito que eu fui colocado na liderança pela minha forma de trabalhar bem, né, não faltar. Só que eu acho que eu não tive a devida capacitação para me tornar um líder, tá? Primeiro ponto aí. Mas, assim, com 17 anos, tu tá muito jovem. E aí, quando eu comecei a assumir a liderança de fato dentro da loja, eu comecei a humilhar as pessoas. Ó, você faz porque eu tô mandando. Você faz porque eu mando. Então isso foi... E o que aconteceu? No final de 8 meses, que foi quanto durou essa liderança, todos os colaboradores, sem exceção, inclusive meu amigo que trabalhava desde pequeno comigo, que chegou na farmácia também com a mesma idade que eu, pediram a minha cabeça, falaram assim, não, todo mundo pediu as contas, não pediram para me mandar embora. Todos pediram as contas, sem exceção. E não tinha outra maneira senão... Não tinha outra maneira. Aí pegaram e me dispensaram. Agora, você acredita que esse comportamento aí não vem muito... Você teve uma referência? Você tinha alguém que era uma referência, mesmo não tão perto ou perto, como líder? Porque como é que um cara de 17 anos trabalha de 5 anos, agora ele não tira da cabeça a maneira de agir? Isso que eu fico pensando. Sim, sim. A gente vai replicar de alguma maneira, a gente ouviu de alguém ou percebeu algum comportamento. Você tinha alguém que era alguma referência, você via fazendo, agindo dessa maneira, liderando dessa maneira ou não lembra? Não lembro. Na verdade, sim, eu não lembro de ter tido alguém como uma referência em liderança. Depois disso, sim, eu passei a observar. Mas antes disso, não. E aí o que aconteceu? Foi uma tragédia a minha liderança ali. Fui dispensado. 3 meses depois, a farmácia me recontratou. Só que falou assim, só que agora você vai ser balconista novamente, se você quiser, e você vai começar de novo. Falei, porque assim, a minha teoria é assim, Leandro. Cara, a gente tem um problema, a gente tem conversado sobre isso, sobre essa questão de formação de linha sucessória, né? Qual é a característica que pegam para pegar um cara e promover? Esse cara é disciplinado, o Leandro chega cedo, sai tarde, nunca viu o Leandro falando mal da empresa, nunca roubou a empresa. E naquilo que o Leandro fazia, penso eu, o Leandro fazia muito bem. Quer seja com 5 anos fazer a rabiola, ou quer ser com 17 anos sendo balconista ali, sempre atuando na farmácia da melhor maneira possível. Então, o que eu vejo que os critérios para se levantar um líder, parece que não mudou, na grande maioria das organizações é esse. Olha, o cara que é pontual, o cara que não rouba, o cara que não fala mal, o cara que chega cedo, sai tarde, e o cara que, na função que ele exerce, ele faz bem. Nunca tive problema. E agora vamos levantar esse cara na posição de líder. E agora, ponto. E agora ele se vira. E agora ele descobre
como é liderar as pessoas, como é que eu vou mover as pessoas agora, porque ele tinha que se mover. Sim. Você tinha responsabilidade com aquilo que você entregava. Então, se você tivesse que chegar 1 hora antes, 2 horas antes, sair 2 horas depois, acredito que você não tinha problema, porque você estava no controle do seu destino, digamos assim. Você sabia o que tinha que fazer para alcançar o teu resultado. Só que agora, quando você vai para uma posição de líder, você tem que agora mover outras peças. E aí, eu costumo dizer que eu acho que até, não estou dizendo que é o caso deles, porque a gente só dá aquilo que recebeu, né? Hoje é fácil falar, né? 30 anos depois, 40. Sim. Mas ainda tem empresa que lida da mesma maneira. Sim. Parece que não recebeu e aí dá o que não recebeu, não tem como. Então, dá o que recebeu. Eu não preparo, joga o cara lá e agora você tem que dar o resultado. Me parece uma covardia, cara. Você olhando para o cenário atual, e não precisa citar a organização, você não percebe essa reprodução ainda desse padrão, cara? Porque a pessoa acaba sendo lançada no fogo. Você é líder agora. Mas, pô, ela não recebeu uma capacitação, não foi falado para ela assim, você tem que olhar isso. Não é dado um direcionamento. Por exemplo, no varejo farmacêutico acontece muito, às vezes o proprietário, por exemplo, de uma drogaria, ele tem ali um balconista que vende pra caramba, é o melhor balconista. E quando ele tem uma vaga de gerente, fala assim, esse balconista aqui vai ser meu gerente, porque ele é o meu melhor vendedor. Mas nem sempre o melhor vendedor, ele vai ser um bom gerente. Porque assim, não se observa o seguinte, joga no fogo, não observa se ele tem as devidas competências para poder liderar, porque assim, liderar é muito mais difícil, desafiador, digamos assim, do que você ser liderado. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Não é uma coisa fácil. E assim, não são todos que têm as competências para ser líder. Ser liderar é só obedecer, né? Um princípio básico, obediência, obedecer. Né? Se você obedece... Se tem alguém que instrui, eu obedeço. Isso aí. Eu costumo dizer que tem uma tríade, né? Que é liderar a si, pessoas e ambiente. Quando eu olho para esse mundo que a gente vive, eu percebo todos os aspectos, né? Família, etc., casamento, que tem muita gente querendo liderar ambiente, por exemplo, uma empresa, né? Um setor, é um ambiente, né? Então ele quer exercer a liderança, o governo naquele ambiente sem conseguir antes entender como ele lidera as pessoas, que as pessoas vão formatar aquele ambiente. E tem muita gente querendo liderar outras pessoas sem conseguir liderar a si. Vou fazer um retorno aqui. Quando eu vejo o garoto lá, de maneira empírica, com o desejo dele de fazer a rabiola para soltar a pipa dele, eu vejo alguém que, a partir dali, um garoto, começou a liderar a si, liderar esse próprio destino. Tanto é que, sem saber, anos depois, você teve que assumir toda a responsabilidade da família por uma coisa que não estava no teu controle. Sim. Então, o que é liderar a si, que é o primeiro exercício, o primeiro nível da liderança? É conseguir assumir o controle diante daquilo que não está no teu controle. Situações adversas. O pai saiu, o país quebrou, a pandemia veio, o cara me mandou embora. E agora? Eu, por exemplo, quando eu tive pouca experiência CLT, a minha maior experiência foi por conta própria, vendendo alguma coisa e tal. Então, o que era isso? Eu tinha que fazer o meu cronograma, tinha que fazer o meu itinerário, eu tinha que entender o que eu ia falar, quando eu ia falar, persistir quando não comprar, porque eu tinha um objetivo, que era sustentar a minha casa. Então, a todo tempo, eu tinha que estar no controle, na liderança, nesse governo do eu, das emoções, das rejeições, etc. E eu percebo que não foi diferente com você também, né? Mesmo ali naqueles 5 anos, foi um marco, eu acredito que foi um marco que começou pelo desejo. Né? Então, para você que está ouvindo aí, talvez essa tua ausência de desejo, por qualquer coisa que seja, de ter vontade de fazer a coisa acontecer, no caso dele queria soltar pipa, pode estar impedindo que outras coisas se distragem na tua jornada, outras coisas aconteçam, né? Sim. Porque você não ia imaginar que você ia trabalhar depois numa oficina e que por quase um acidente eles iam, cara, pivotar, né? Não, vai agora para a farmácia que é mais tranquilo. Não passava pela sua cabeça. Você lembra quando era novo de querer fazer alguma coisa assim? Eu quero trabalhar com isso, com aquilo, o sonho de criança, não. Você queria fazer. Eu queria fazer alguma coisa. E ter o retorno, ter o dinheiro. Eu queria fazer até porque é o seguinte, era muita falta de ter as coisas, então eu falei assim, não, tem que fazer alguma coisa, porque assim, meu pai não conseguia, minha mãe não conseguia, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque assumir assim, a responsabilidade, né, cara? Bater no peito e é isso que tá faltando. Hoje, acho que de repente a ação que eu tive lá atrás foi assim, eu tive um tempo ali de autorresponsabilidade. Que hoje se fala muito. Sim. Mas lá atrás não se falava dessa forma. Essa nomenclatura não tinha autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Porque assim, eu tinha 2 opções. Ficar reclamando ou fazer alguma coisa. Eu preferi fazer alguma coisa. Eu sou do Rio. Do Rio é o seguinte, bate essa bola no peito, meu irmão. Eu sou da época, não é autorresponsabilidade, de matar no peito. Mata no peito aí, resolve essa parada. Eu sou dessa época, foi o que você fez, né? Porque se eu não tivesse tido aquele estalo nos 5 anos... Eu acho que eu ia... meu pai foi embora, como é que eu vou fazer? Aí ficava desesperado.
Isso foi com 10 anos, né? Com 10 anos. Então, quer dizer, você veio numa rota, Com 10 anos. inconscientemente uma rota trabalhando, uma rota de preparo também. Sim. Para alguma coisa que você não sabia que ia vir. Então, assim, você estava, mesmo com 10 anos, você estava muito mais preparado. Tava. Já estava, na verdade, preparado, né? Os pequenos inícios. Uma outra coisa que chamou atenção, para a gente poder depois avançar, quando você foi levantado a essa posição de gerente com 17 anos, pessoas, óbvio, que te deram oportunidade, não dá para jogar o peso, pô, me levantou. Pelo contrário, você está dizendo que eu sou muito grato, pô, me deu oportunidade e tal. Sim, claro. Mas a gente, como eu trabalhei o conceito, deram o que tinham, né? Então, se não receberam esse treinamento, não tinham como dar. Mas o fato o que me chamou a atenção, que às vezes quem vai te trazer até um determinado ponto da vida não vai ter condições de te levar a um outro ponto, a um outro, que eu quero dizer o seguinte. Primeiro, a importância de ter mentores, gente que abre a porta, gente que te direciona, como você disse, pô, foi minha família, praticamente, minha segunda família, Sim. me orientou, direcionou, né? Em outras palavras, aí me discipulou, me treinou, me mentorou. Mas, às vezes, o cara que te mentora até uma fase da vida, ele não vai conseguir te mentorar, porque, nesse caso aí, eles não conseguiram te preparar, te mentorar para essa função de líder. Formatar o teu caráter, ajudar a formatar o seu caráter, te dar valores e etc, acredito, que nessa fase vai formatando, mas onde eu quero trazer, isso acontece muito, no meu caso, com família, com pai, por exemplo, eu não me lembro do meu pai sentar e me instruir sobre a vida, não me lembro, né? Meu pai teve problema com bebida, virou alcoólatra, etc, meus pais separaram com os 5 anos de idade, eu fui morar com ele, e minha irmã ficou com a minha mãe. Com 21 anos de idade, meu pai me expulsou de casa, que estava bêbado, me expulsou, não tinha para onde ir. Fui dormir no trabalho, fiquei 3 meses dormindo no trabalho. Então eu não tive essa direção. Então, e não era falta de amor. E aí que eu quero... Até onde você acha que a liderança precisa ser necessariamente embasada no afeto, no amor? Porque as pessoas confundem muito, eu vejo hoje em dia, né? Eu costumo dizer que nem todo mundo te ama, te faz bem. Eu tenho relação com meu pai, com a minha mãe, mas assim, uma relação que não tem como ser a relação que a gente tinha. Uma relação de respeito, de honra, se precisar me liga, mas a gente não tem aquela relação de afeto e tal. E para mim tá tudo certo, tá tudo certo, eu sou bem resolvido com isso, não me deve nada, me deram o que tinham, mas eu fiz da minha história que tinha tudo para dar errado como a sua, assumir esse protagonismo e as coisas aconteceram. Primeiro com Deus e aqui. Mas eu vejo que há uma confusão muito grande nessa questão do amor e do ser o líder, do pai ou de alguém que te ama, significa que vai ser o melhor mentor. Você vê uma correlação, você consegue ver uma fragilidade nisso, até onde você concorda. Pode discordar, tá? Concorda ou discorda. Porque na grande maioria das vezes, eu aprendi com gente que não me amava, gente que não me tratou bem, em toda situação eu aprendi. O que eu posso aprender com isso tal? E hoje eu vejo que, às vezes, quando o líder cobra demais, quando o líder é muito incisivo, às vezes, né, até na maneira de falar, isso é caracterizado como alguém ruim. Poxa, mas o Leandro, fulano é ruim comigo, fulano parece que não gosta de mim. Eu vejo muito essa questão de confundir os sentimentos, né? E nesse caso, eles que te mentoraram até uma fase com valores bons, não tinham como te mentorar dali para frente. É isso que eu percebo. Você acha que tem essa confusão? Você consegue perceber que realmente são fases da vida? Para cada fase um mentor, e nem todo mentor o amor não é materializado somente nas aceitações, nas coisas que a gente entende como boas. Não há uma confusão quando o líder aperta muito, aí acha que o cara é ruim. Pega essa bagunça toda que eu falei aqui. Com a tua experiência, tenta traçar uma linha. Na farmácia, por exemplo, nessa primeira farmácia que eu trabalhei, eu tive 2 tipos de liderança. Eu tinha um muito rígido e eu tinha um muito flexível. Então, eu tinha Isso é legal, tinha os 2 universos aí. Eu tinha os 2 universos. Então, eu tinha que trabalhar ali, assim, tinha hora que tinha um, outra hora tava o outro e às vezes tava os 2. Então, o negócio era meio estreito. Ficar no meio disso aí, né? Por exemplo, o Carlos, que era o mais rígido. Cara, não tô falando mal de você não, hein, Carlos? Não podia nem citar nome, pô, caramba. Não, mas ele já falou que ama vocês, foi muito bom. Eu tenho uma gratidão muito grande com ele, então eu falo nome porque, assim, isso me ensinou demais, entendeu? Isso aí. Isso me ensinou demais. Por exemplo, sobre isso. Os 2 eram... Mais todos eram da rígido? Força Militar. Ah, sim. Eles eram militares. E aí o seguinte, o mais rígido era o seguinte, ó. Você tem que passar pano na loja, por exemplo, tá? Eu vou chegar na resposta que você me perguntou. Vai lá, fica à vontade. O piso da loja era mais ou menos igual o que está aqui no quadro, aqui, esse pequeno.
Para cada um eu tinha que lavar, passar o pano e lavar ele. Nossa. A cada 4 eu tinha que trocar a água para poder lavar o... Aí quando acabava, ele ia lá fora, olhava assim contra a luz. Se tivesse 1 ou 2, 3 embaçado, ele mandava fazer de novo. Então ele tinha um método muito claro e uma maneira de medir. O método era, azulejinho, limpa dessa maneira, passada, e eu vou metrificar como? Eu vou olhar contra a luz e vou ver se tá saber sujo. Como é que tá. Então tinha método e tinha metrificação. E ele era o seguinte, como ele era o mais rígido, quando ele chegava na loja com a testa franzida, todo mundo falava assim, olha, hoje tá brabo. Existem sinais, né? Existem sinais, isso aí. E a cobrança dele era muito rígida. Era brabo, falava brabo. E o outro não, o outro era já mais flexível. Tranquilo, maravilha e tal. E assim, o muito rígido não é bom, não é tão bom. Sim. E o flexível demais também não é bom. Até trazendo até por uma vertente da Bíblia, um versículo bíblico, eu gosto muito, que fala o seguinte, né? Não seja demasiadamente bom. Até porque se você é demasiadamente bom, você não vai cobrar da maneira devida. E um líder precisa cobrar. Um líder que não cobra, ele não vai conseguir liderar. Ele vira muito cruz-além da permissividade, Isso, né? Justamente. Ele passa a ser permissivo. E quando você tem aquela cobrança muito rígida, você não dá tempo. Semana passada, essa pergunta encaixou com o que eu ouvi semana passada de uma liderança. Tinham 2 líderes em uma madeireira e tinha um rapaz que tinha que cortar uma quantidade de árvore por dia. Num dia, ele pegou um líder, que o líder falou para ele assim, olha, são 2 horas da tarde, você só cortou 2 árvores hoje. Se tu não conseguir bater tua meta, eu vou te mandar embora. Aí voltou lá de tarde, rapaz, tu não conseguiu cortar, eu vou te mandar embora. Não tem como isso. Ele em cima dele ali, o rapaz já estava ficando desesperado. No dia seguinte, mudou o líder. Era outro líder. E aí ele viu a mesma coisa, ele só tinha cortado 2 árvores, até 2 horas da tarde. Ele falou assim, ô fulano, deixa eu dar uma olhada vamos dar uma olhada na tua serra, porque eu vi aqui que você costumava cortar mais árvores. E hoje você só cortou 2, ontem também é a mesma coisa. Será que se nós afiarmos melhor a sua serra, você não vai conseguir cortar mais? Quando foi na parte da tarde, de 2 às 6, ele cortou 4 árvores. E aí, assim, um muito rígido e o outro o seguinte, ele facilitou o liderado. Ele foi entender o que estava acontecendo, não só obrigou ele a querer o resultado. Ele falou assim, cara, como é que está a tua situação? Será que não é a serra que está ruim? Então, hoje eu vejo o seguinte, quando é muito rígido, você quer que a pessoa se vire, você não dá o caminho para ela. Porque quando a gente lidera, e assim, eu gosto muito de liderar com liderança servidora, tá? E assim, o que é servir? Servir é você facilitar o caminho dos outros. Então, não chegamos no resultado. O que está acontecendo? Será que eu, como líder, dei todas as ferramentas que ele precisava para ele alcançar o objetivo que eu coloquei? Ou, de repente, a meta que eu coloquei para ele é uma meta inalcançável? Então, assim, não dá para partir pelo caminho de ser rígido demais ou de você ser muito amoroso. Você pode ser amoroso, mas falar o que precisa ser feito. Eu não posso ser permissivo. Concordo. Eu acho que no final a gente fala muito sobre estilos do que sobre o como fazer, né? O método. Quando esse líder, por exemplo, nessa história que você contou, ele observa, ele consegue observar, ele consegue perceber. Tem líder que não consegue perceber, talvez, como ele percebeu, e você bem disse, que o problema era a ferramenta. Então, às vezes, as pessoas não sabem nem para onde olhar. Então, tem líder que não tem estrutura, preparo para ter essa percepção. Por quê? Porque ele não sabe para onde olhar. Sim. E é isso, para mim, isso fala do método, né? Eu costumo sempre dizer, olha, quando é que você cobra o cara? Sempre. Desde que você tenha dado ferramenta, método, o método é o como fazer. Então, dou a ferramenta, o como executar com a ferramenta, pelo tempo necessário para que ele prove que consegue fazer. Se você deu a ferramenta, o método e o acompanhamento, o tempo necessário para ele realizar, cara, marca a data dali para frente. Se não resolveu, se não funcionou, você tem que trocar. Então, eu não sei até onde é a nossa percepção do estilo. O que é ser rígido? É ser mais enérgico? Talvez a gente faça uma confusão. Porque o cara que é mais... Eu sou extremamente enérgico, eu brigo, mas sou enérgico. Na hora de falar, às vezes eu franzo a testa, talvez eu seria comparado a o rapaz que é mais rígido. Mas eu consigo observar que se ele deu
a ferramenta necessária, o pano, a água. Deu o método como? O treinamento, faz 4 vezes, torce, joga água, troca água. E te acompanhou, porque ele olhava contra a luz para ver se estava bom por um tempo necessário, talvez ele só tenha uma característica mais enérgica. Por isso que eu gosto do conceito que o líder não tem que ser bom nem ruim, o líder tem que ser justo. E para mim, o que é ser justo? Cara, dar a ferramenta necessária, o método necessário, acompanhar pelo tempo necessário para que aquela pessoa realize. Então, no final do dia, eu, pelo menos, utilizava isso. Toda vez que eu ia demitir alguém, eu ia com a consciência tranquila. Embora, às vezes, né, eu liderei um time com 500 funcionários, direto ou indireto, eu chegava no estacionamento e meu carro estava arranhado. 3 horas da manhã, às vezes, alguém me ligava bêbado. E aí você pode imaginar, você que está ouvindo aí, né? Ó, tá assustado lá, ó. Tá lá dentro, controlando ali. Você pode imaginar as palavras que viam 3 horas da manhã de alguém bêbado ligando um número restrito. O cara não ligava para me elogiar, porque o número era 3 restrito. da manhã, rapaz. Só que eu nunca deitei a cabeça, Leandro, cara, preocupado ou com a dúvida se eu tinha tomado a decisão correta. Porque eu dava todas as ferramentas necessárias, pelo tempo necessário, acompanhamento, treinamento necessário. Então, só que eu estava no controle. O que é o controle? Cara, se eu dei o método, o como, o acompanhamento e a ferramenta pelo tempo necessário, eu tinha data para aquele cara entregar. E a partir daquela data, se eu não tomasse uma decisão, eu estaria sendo injusto, não com ele, com a companhia, com aqueles que entregavam, com aqueles que correspondiam. Então, eu acho que às vezes a gente se prende muito em característica, né? Eu costumo dizer para o meu time que tem coisas, às vezes, que eu não vou saber nem explicar. Tem palavras que eu não vou conseguir dizer. E você tem que estar perto para entender o que eu quero dizer, para fazer leitura de coisas que eu não escrevi. Porque a gente não tem toda a capacidade de se fazer entender a todo tempo. Mas eu acho que tem essa confusão. O cara que é mais enérgico, esse cara, o que é ser rígido? Cobrar o que foi tratado? Aliás, eu não sei o que você acha desse tempo que a gente está vivendo, que parece, e é uma opinião minha, que a gente não pode mais cobrar o que foi tratado. Porque aí eu acho que entra um problema da permissividade. Me parece, cara, assim, eu acho que se foi tratado, porque a gente vem de uma época que tratava e tinha que cumprir, né? Você ganha 500 para fazer isso. Você ganha tanto para fazer tantos metros de rabiola. Se você fizer, você recebe. Se você não fizer, como é que você que passou por muitas empresas essa jornada, 30 e poucos anos, foi CEO de companhia, como é que você lidava com isso? Tinha isso, você percebia? Como é que você lidava com essa parte do time que parecia, sabe, que tem que fazer mais força do que não foi tratado, pô. Parece que eu não te contratei para entregar a tarefa, caramba. Que loucura, eu já quase fiquei maluco, sabe? Hoje em dia nós temos funcionários que são freio e tem uns que são aceleradores, né? Bom, boa essa analogia. Boa. São combustível. Boa. E aí tem uns que você tem que empurrar mais, outros eles já vão sozinho. Só que, por exemplo, você vai lá, faz o contrato de trabalho com a pessoa, faz CLT com ela. O contrato já diz ali o horário de trabalho. Rapaz, o que tinha de pessoas que chegavam atrasada. Mas ela não assinou um contrato? E a justificativa é real, né? Todo acontece, né? Mas tem um contrato, né? Não, sai mais cedo. Tem um contrato. E aí, assim, por exemplo, na empresa nós tínhamos uma premiação por função. Tá, mas qual é o critério da premiação? Se ela chegar no horário, se ela não entregar o que ela tem que entregar. Eu falei, mas ela está recebendo 2 salários para fazer a mesma coisa. Ela tem o salário dela para trabalhar isso aqui e ela tem mais uma premiação para fazer o que ela já assinou o contrato para fazer. Então, assim, as pessoas hoje em dia, o que eu percebi? Houve um tempo que eu via muitas pessoas em filas de desemprego e aquilo ali me dava uma tristeza muito grande. Eu falei, caramba, quantas pessoas sem trabalho, né? E aí, quando eu vim para o lado de cá de gestão, de gerir pessoas, eu vi que muitas pessoas querem somente o emprego, não o trabalho. Ela quer dizer o seguinte, eu estou empregado e eu recebo um salário no final do mês. No final, acho que é a vantagem, né? O cara quer a vantagem do cargo, mas ele não quer... Não quer o trabalho. Você vê que antes da mudança da lei trabalhista em relação a receber seguro-desemprego, antigamente a pessoa trabalhava 6 meses e pedia conta para poder ficar 5, 6 meses recebendo seguro-desemprego. Eu nem sei, mudou, né? Mudou. Agora precisa de um tempo bem maior para poder receber. Mas antigamente tinha pessoas especializadas nisso. Ela trabalhava 6 meses por ano. Trabalhava 6 meses, 5, 6 meses ela recebia seguro-desemprego. Aí trabalhava 6 meses, fazia isso, virava uma rotina. Então, assim, tem pessoas que de fato querem trabalhar, tem pessoas que não querem trabalhar. Só quer o emprego.
Eu tô vivendo isso agora. O cara trabalhou 30 dias, salário de quase 5 mil reais, botou na justiça, quanto tá pedindo? 25 mil reais. Caramba. Aí eu fiz a conta, eu falei, caramba, se ele ganhar, pode ficar 5 meses sem trabalhar. Com o mesmo salário, né? E se ele fizesse com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa. Agora, minha pergunta é direta e reta. Você acha que todo mundo tem jeito, Leandro? Porque você teve uma outra ótica, e aí eu acho que é o equilíbrio, né? Como a gente falou, o líder não tem que ser bom ou ruim, tem que ser justo. A justiça é além do equilíbrio. Sim. Quando você saiu desse lado e foi para outro lado, você começou a perceber que, caramba, a grande maioria realmente não quer. Tudo bem. Enfim, não vamos entrar em detalhes aí. O maior problema hoje de toda empresa é mão de obra. Então, você acha já enxerga você acha que todo mundo... Polêmica. Você acha que todo mundo é recuperável, caramba? Como é que você identifica quem não é recuperável ou todo mundo é? Porque, assim, tirando a fé, que a gente precisa acreditar que todo mundo, né? Já vou cortar aqui, senão ele vai pra fé. Aí não dá pra brigar com a fé, né? Com a Bíblia não dá pra brigar. Não tem como questionar. Mas, assim, você tá dentro de uma companhia, ela precisa gerar resultado, não dá pra ficar empurrando o prejuízo, talvez, que alguém numa posição dá durante muito tempo. Você acha que todo mundo tem jeito? Eu acho, mas como é que você define o tempo de cada um numa cadeira, numa posição, conforme a tua experiência? Olha, eu acredito que nem todo mundo tem jeito. Porque assim... Já me contrariou. Eu achei que ele ia falar que todo mundo tem jeito. Não tem jeito porque assim... às vezes eu quero que a pessoa tenha jeito. Eu dou oportunidade para ela poder melhorar, por exemplo, na empresa. Só que ela não melhora. Porque qual é a situação? Ela precisa querer ter jeito. E nem todo mundo quer ter jeito. Tem pessoa que ela vai... eu tenho amigos meus de infância que até hoje ele entra e sai de empresa a todo tempo. Não consegue parar emprego. E é o seguinte, essa é uma pessoa que não tem jeito. Porque ele não quer. Eu poderia ter levado a minha vida me lamentando. Poxa, meu pai é alcoólatra. Poxa, eu tive que trabalhar cedo. Não. Hoje, quando eu lembro disso, eu não lembro com tristeza, não. Eu lembro com maior alegria. Perfeito. Porque para mim foi bom demais. Perfeito. Forjou meu caráter. Forjou quem eu sou hoje. E eu quis. Como eu tenho história de amigos que não quiseram. Eu tenho amigos de infância que seguiram por caminhos errados. E eu, graças a Deus, segui por um caminho certo. Sou um pai de família. Tenho lá meu trabalho, acordo todo dia cedo para poder fazer meu trabalho. E assim, tem pessoas que não querem. Quais são os sinais que você percebe, assim, alguns sinais pra galera que tá assistindo, de alguém no time que você, percebeu, cara, não tem jeito, isso aqui eu preciso marcar data e hora pra sair, infelizmente, já tentei de tudo. Quando é que esgota, não é a paciência, quando é que esgotam os recursos, como é que o gestor pode, na tua experiência, ter certeza que acabou o prazo de validade daquele cara no time? E não ficar com remorso, com tranquilidade na cabeça. Quando ele para de dar resultado. Quando ele tem todas as... Você já tratou ele, assim, tem uma... Tratar, demitir. Você precisa tratar, não é... não, vou mandar embora porque não serve. Não, peraí, vamos entender a pessoa. Às vezes eu não estou dando as devidas ferramentas, às vezes estou dando uma meta que é inalcançável. Às vezes ele está na posição errada, até porque hoje nós temos ferramenta para poder saber se a pessoa está na posição certa ou não. Você não pode, por exemplo, mandar um comunicador, por exemplo, fazer um trabalho de analista. Pô, o comunicador quer falar. Ou você pegar um analista e falar assim, você agora é responsável por comunicação com o cliente. Então, assim, antigamente nós não tínhamos ferramenta, as pessoas poderiam estar jogando em posições erradas. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem ferramenta, você consegue observar qual o temperamento, qual o comportamento que aquela pessoa tem, então você consegue encaixar ela no lugar certo. Pô, se ela está no lugar certo, ela tem as ferramentas e não está acontecendo, ela não quer. E se ela não quer, irmão, você pode aumentar salário, você pode aumentar benefício, ela não vai mudar. Não vai mudar. Isso já aconteceu muitas vezes. Então, assim, se a pessoa parou de dar resultado e ela tem tudo ali para ela poder gerar o resultado e ela não está gerando, é porque ela não quer. O tempo dela já acabou na empresa. Você já... E às vezes, perdão, te cortar, às vezes a melhor coisa que você... A melhor promoção que você pode dar para um funcionário que não está gerando resultado, que ele não está mais enquadrado ali dentro do teu negócio, é você promover ele para fora. Pô. Já esticou o elástico mais do que deveria com alguém e depois se arrependeu? Já, muitas vezes. E aí isso te machucou? Muitas como vezes. É que você lidou? Tem alguma coisa que você possa falar? Lembra como você se sentiu? Pô, como é que é a sensação depois? Decepcionado comigo. Porque assim,
por um bom tempo, eu fui muito pelo coração. Pô, mandar a pessoa embora, a pessoa tem família. Pô, ela tem conta para pagar. Pô, e para muitos é uma pancada, né? Ó, você tá demitido. Acho que para todo mundo, né? Para todo mundo. Eu trabalhei pouco de carteira assinada, mas não, é muito eu já ruim, pedi demissão e já fui ruim. desligado. Não tem como. O cara chega em casa e dignidade parece que vai embora. Quem é casado, então, como é que explica que você foi desligado? Não tem como. Eu era tão coração que teve uma vez que eu fui mandar uma menina de perfumaria, que trabalhava na perfumaria, embora, porque ela só chegava atrasada, ela não estava fazendo o trabalho direito, estava maltratando o cliente. Então, assim, não tinha condições. Eu fui mandar ela embora, ela começou a chorar, eu chorei junto. Hoje em dia não, hoje em dia sou bem prático. Se tiver que dispensar, eu vou dispensar de boa, Então no começo você foi o cara que foi ao 80. Isso aí. Depois você foi o cara que foi no 8. Cruzava a linha às vezes da permissividade, Isso que acaba aí. prejudicando a organização. Sim, claro. E o líder não tem direito de prejudicar a organização. Não. A gente acaba, eu sempre pensei dessa maneira. E aí, quando é que foi que a chave virou, cara? Ou, enfim, que você tinha que andar na linha do meio, na linha tênue, sem cruzar, com igualdade, não podia ser nem 8 nem 80. Quando é que foi que a maturidade chegou? Acho que isso é maturidade, né? Sim. Ô Dantas, isso aconteceu depois que eu busquei conhecimento, busquei me capacitar. Cara, como é que eu vou gerir pessoas se eu não conheço pessoas? Então eu preciso conhecer mais de pessoas. Eu preciso entender mais de pessoas. E fui buscar mais conhecimento para que eu pudesse gerir de uma maneira melhor. Olha, não dá para ir para essa linha nem para essa. A linha tem que ser reta, filho. E aí, quando eu passei a me capacitar como líder, isso mudou muito. Aí virou minha chave. Quais são os maiores problemas que você acha que acontecem dentro de uma empresa relacionada a time, que você viveu, assim, que são os problemas que mais se repetem? Os 2 problemas que mais se repetem com o time, que você vê, nossa, não é possível, se repete. Troca a pessoa, mas parece que... Time desmotivado, isso acontece muito. E time desmotivado, isso aí tá entre as top 5. Time desmotivado, desengajado. Cara, o que você acha da motivação? Vamos lá, tem umas teorias aí na internet rolando. Tem umas frases clichê, tipo, tem um Lázaro, motivação é igual banho. O Lázaro do Carmo fala que, perguntado pra ele, cara, e aí, o cara desmotivado faz o quê? Ele manda embora, porque esse cara, ele não tem motivo pra estar desmotivado, ele tinha que estar agradecendo que eu tô... Mas, enfim, como a gente quer encontrar um meio termo, vamos lá. Vamos encontrar um meio termo. Nesse cenário de desmotivação, o líder encontrou um cenário de desmotivação. Quais são as evidências para dizer, primeiro, se o time está desmotivado? Você percebe que para de entregar, percebe que não está sorrindo. E como é que a gente pode lidar com isso para melhorar essa motivação, digamos assim, se estiver no seu controle, né? É uma reuniãozinha one-on-one para tentar entender o que está acontecendo ali com o colaborador. Pode ser uma coisa pessoal, né? Pode ser uma coisa pessoal, ele pode estar passando por um momento difícil. Eu tinha o hábito de, quando eu vejo uma pessoa com... ela tem sempre um padrão de estar ali na empresa, está sorrindo, está fazendo coisa. Quando eu olho a pessoa e vejo ela de uma forma diferente, está acontecendo alguma coisa? Como é que você está? Vamos bater um papo? Eu chamo logo para bater um papo. Porque assim, se a gente conseguir observar isso no início, é mais fácil de se tratar. Sim. E às vezes pode ser alguma coisa que aconteceu na empresa. Uma vez eu fui conversar com uma colaboradora, teve uma promoção na empresa e essa colaboradora não foi promovida. E o problema dela não estava porque os outros foram promovidos. Aí quando eu fui conversar com ela, ela não sabia o porquê que ela não tinha sido promovida. Ela queria saber. Para quê? Não, se faltou alguma coisa para eu fazer, para eu ser promovido, eu quero saber para eu poder fazer. Então, assim, você vê que a desmotivação dela ali, a tristeza que ela estava, não era pelo fato de não ter sido promovida, mas sim, a empresa falhou com ela na parte da comunicação. Olha, você não foi promovida por isso e por isso. Comunicação ineficaz é uma das causas, cara. Muito. Desmotivação, que na percepção final acho que é falta de clareza, né, às vezes. Clareza, é isso aí. As pessoas estão num ambiente inseguros, né? Mas se você percebe isso, na verdade, no desânimo da pessoa, né? Sim. Porque aí você falou uma coisa que chama atenção, que é o líder ter proximidade com o seu time, né? Conseguir observar o detalhe, como a história que você contou no início, de observar que a ferramenta estava prejudicando a performance do cara. Então, até onde o líder tem que estar pronto, tem que estar, perto, ou tem que se distanciar, porque eu sou de uma época que eles diziam assim, o gerente não senta na mesa do colaborador não, porque tu não pode almoçar junto com o cara, você tem que manter uma distância para o cara poder... Eu venho dessa época,
ver você no outro nível e querer, eu entendo, beleza. Aí depois a gente viveu uma fase, ó, você tem que estar com todo mundo, você tem que ser um deles, e aí eu também percebi que ser um deles, os caras confundiam na cabeça ser um deles com desrespeitar, com não obedecer. Então, eu não sei como é que lida com isso, como é que você lidava com isso? Essa proximidade, mas ao mesmo tempo o distanciamento da tua posição. Então, em relação a isso, é o seguinte, eu sempre quis mais estar próximo. Não gosto desse negócio Era de a sua liderança característica. à distância. Liderar para mim tem que ter proximidade, até para você saber o que está acontecendo. Só que assim, às vezes o líder, ele está sentado na mesma mesa que o colaborador. Ah, não, vamos confundir, vamos... Não, é porque às vezes quando confunde é porque faltou postura do líder. Ele precisa ter a postura. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito sorridente, muito amável com as pessoas, mas na hora de falar sério eu falava. Já tive meus momentos de rigidez, ser mais enérgico. Quem me via mais enérgico não queria ver mais. Porque eu sempre sou calmo e sorrindo. Entendi. Mas quando eu sou enérgico, ninguém quer me ver mais. Só que era o seguinte, eu gostava de deixar a pessoa trabalhar. Ó, você vai fazer isso, isso e isso. E uma coisa, não tem como você liderar se você não der prazo. As pessoas precisam te entregar prazo. Precisam te entregar prazo. E assim, para te entregar prazo, você tem que acompanhar. Você falou sobre isso. E uma coisa interessante que você acabou de falar agora aí, em relação à proximidade, não tem como você liderar à distância. Exemplo, se teu filho está em São Paulo, você está aqui. Pai, estou com febre aqui, você consegue cuidar dele? Então, mas aí a liderança é só cuidado? Ou ela se manifesta também nesse cuidado? Precisa ter cuidado. Precisa ter proximidade. Para você até saber o que está acontecendo. Por exemplo, como é que você vai cobrar um liderado teu, por exemplo, não entregou as demandas durante o dia? Você está lá na tua sala, está longe dele ali. Não entregou por quê? Ah, não, por isso, por isso, por isso. Mas se você está perto dele, você vai direcionar. Às vezes ele não recebeu treinamento devido. Porque hoje muita empresa acontece o seguinte, não tem aquele o onboard devido do colaborador quando entra na empresa, ó, você vai entrar, sua demanda são essa. A grande maioria, né? A grande maioria. O camarada fala assim, ó, vai lá, filho. É como se chegasse o técnico chegasse ali na beira do campo, vai lá jogar. Cara, pô, mas aonde? Qual é a posição? O que eu faço? Como é que é a integração disso aqui? Falta muito isso hoje nas empresas. Você acha que tem um limite para que a gente possa liderar de um quantitativo? Porque tem muitas teorias, né? Sobre um número X que é ideal para cada um liderar, porque você acaba perdendo esse controle ou proximidade ou influência. Eu acho que a questão aí é que a proximidade gera influência. Sim. Quero fazer um parênteses aqui sobre isso, que eu já sempre trouxe dentro de mim. Você tem o exemplo do filho, você pode morar com o seu filho, é o pai do seu filho, sustentar o seu filho, mas não ter a influência que um amigo da escola tem sobre o seu filho. Uhum. E aí ele está ao alcance da mão, da voz, mas não está ao alcance do coração. Né? Você tem acesso, talvez, ao corpo, mas não ao coração dessa pessoa. Então, a proximidade também vem aí, desse nível de influência, né? Sim. Mas... E só tem influência, o líder só vai ter influência se ele for exemplo. Que a melhor forma de liderar é por exemplo. Eu entendo o seguinte, o líder, para ser exemplo, ele não pode falar vamos. E você acha que tem número? Número de pessoas? Possível. Porque imagina, você com 500 pessoas lá. Cara, você olha todo mundo. Com 100 pessoas, você olha todo mundo. Não olha. Você está perto de todo mundo. Você sabe. Olha. Que quando você falou da proximidade do cara, para saber se o cara teve o treinamento adequado, no final do dia não entregou, eu também pensei do outro lado. Porque às vezes, assim, tem muito colaborador que engana o líder, né? Uhum. E aí, se o cara não tem proximidade para entender a rotina, não está acompanhando, ele também, vou falar o lado do líder, ele é facilmente enganado. Uhum. Porque eu, por exemplo, já passei por isso, e o que me mais irritava em mim era não conseguir ter a capacidade, os componentes, subsídios, para tomar uma decisão, dizer assim, não, você errou, você tinha que ter entregue, não tem desculpa, porque a insegurança, eu não tinha os dados, eu não tinha a proximidade com o cara, eu não conhecia da ferramenta do cara, então eu não queria ser injusto. E se essa ferramenta realmente é mais complicada, e se em vez de fazer 2, ele só consegue fazer, por exemplo, um vídeo no período de 4 horas, então o medo de ser injusto, baseado na ausência de dados, porque eu não estava próximo, me fazia não tomar uma decisão. Então, às vezes, eu sentia que eu poderia ser facilmente enganado pelo colaborador por não conhecer a rotina do cara para poder dizer para ele, não, esse tipo de vídeo, 40 minutos você tinha que fazer. Porque essa ferramenta é isso, é um vídeo de 2 minutos, etc. Tá um exemplo, né? Então,
você não acha que tem que ter não vou falar aqui um número, mas você acha que dá para liderar todo mundo, cara? Tá perto de todo mundo? Porque eu não consigo ver essa agenda. Como é que você vai... Não dá. Você vai deixar de olhar outras coisas, né? Ó, como é que você dividia a tua agenda? Eu já estive com mais de 100 pessoas, dividida em salas. Todo dia eu passava nas salas para falar com cada uma delas. Dava bom dia para todo mundo. Legal isso, hein? Só que, para poder falar, porque assim, eu não posso estar distante dele, tá próximo. Só que dentro de cada sala tinha um líder para aquela sala ali. Porque assim, não dá para você abraçar todo mundo. Aí vai chegar um determinado momento. Eu creio que, por exemplo, na sala lá tinha mais ou menos umas 12, 14 pessoas por sala. Então, um líder conseguia eles dão cuidar... uma faixa de 7 a 12, geralmente. Mais ou menos essa faixa de 7 a 12. Então, dá para ele ter um líder ali, ou um co-líder, para poder tá colaborando ali, tá mais perto deles ali, e você tá de longe, mas assim, não totalmente no escuro. E aí eu já trago para um lado, que é onde nós precisamos ter uma gestão à vista de tudo aquilo que as pessoas estão fazendo. Aí a gente já tem que trabalhar já com tecnologia, né, para ver dashboard, quantidade de demanda, o que a pessoa faz. Esses dias, numa conversa contigo, você falou algo bem interessante. Nós estávamos numa reunião juntos, você falou sobre o job script, né? Sim. Onde a pessoa vai ter ali o que ela faz. Você tem que pegar isso ali e transformar isso num dado. Tá na tela ali para você saber, olha, fulano geralmente entrega X. Hoje ele entregou tanto. Número de tarefas realizadas. É isso aí. Você precisa gerir hoje a equipe, né? E hoje não tem como gerir sem dados. Você precisa de dados para poder fazer isso. Lá, por exemplo, eu tinha uma forma de... As máquinas dos colaboradores, elas tinham um monitoramento sobre demandas que eles faziam. Site que eles entravam, o que eles faziam, para que a gente pudesse, acompanhar o que a pessoa estava fazendo. Se ela tinha muita ociosidade. Porque chegamos a pegar funcionários, por exemplo, que passava o dia inteiro ocioso, no final do dia trabalhava para quê? Estender hora extra. Caramba. Uhum. Então, assim, hoje você precisa gerir também pessoas através de dados. Porque dados não mente, né? Aconteceu comigo também. Esse rapaz, ele tá pedindo... ele chegava 7h30 e a gente, na confiança, não ia falar com ele, ó. Mas ninguém pediu para ele chegar às 7h30, hora dele 8 horas. Uhum. Aí ele alega lá que chegava, batia e às vezes 6h30, 6h20, a galera tá lá conversando, ele esperava para bater. Quer dizer, eu não assumi o controle, isso é um erro. Então, eu devia estar nesse controle, desse monitoramento, né? Aliás, hoje em dia, ninguém pode falar mais controle. Criamos um app agora que o painel, falei, bota lá, sua central de controle, central de comando, porque não pode mais falar controle nem comando. Porque parece que você é pejorativo, você é o ruim da parada. Mas no final do dia, eu vi um vídeo do cara falando sobre isso. Ele falou algo interessante. Falou, cara, você paga aí um salário de 1.000 e pouco, 2.000 reais para uma pessoa. 2.000 reais para uma pessoa, cara, é comando e controle. E ele não gosta da palavra, o problema é dele. No final é o seguinte, porque se você não der a tarefa, se você não controlar a tarefa, ele não vai executar, porque ele é júnior, ele está ganhando 2.000 reais, 2.500. Quer dizer, é um raciocínio meio que vai contra o politicamente correto, ele declarou, mas no final é a verdade. Por exemplo, eu não estava controlando, não pedi para ninguém controlar se o cara batia meia hora antes, ficava meia hora depois, sem fazer nada e batia. Mas a intenção do cara era o quê? Era no final... Então ele já estava premeditado. Isso aí. Então esse ambiente, né, acabou ficando delargado, não delegado, ficou isso muito solto. Foi prejudicial e é prejudicial. Agora eu vou para um processo trabalhista que eu tenho que... enfim. Mas acho que tem muito a ver com o que você falou aí desse... Que não dá para controlar todo mundo, mas de alguma maneira a gente tem que ter proximidade e equilíbrio. Pressão, vamos falar de pressão. Pressão. Cara... Como é que lida com a pressão do resultado e como a gente não despeja para baixo, até que ponto, que nível de pressão a gente precisa reter como líder e precisa jogar para baixo também para que o resultado aconteça. E se quiser dar um exemplo, como você lida com a pressão dos resultados quando as coisas não acontecem como você planejou, como é que você lidava, né? Já sei mais ou menos te conhecendo, mas fala aí. Mas eu sempre tive muita calma para lidar com pressão. Lá atrás, não. Lá atrás eu era bem estourado com o negócio de pressão. Mas com 5 anos não, né, pô? Não. Porque você começou 5 anos. Não foi com 5 anos, não. Com 6 eu era estourado. Eu era um garoto que não fala comigo, não. 20 e poucos anos, era mais estourado. Depois eu passei a ser muito paciente, né? O que você acha que contribuiu para isso? Muito paciente. Cara, primeiro... não tem como não falar, né? É a busca por Deus.
né? Eu esqueci de mencionar, eu também sou pastor, né? Então, assim, depois que eu tive meu encontro com Deus, isso aí me ajudou muito. Na religião, hoje no Evangelho, nós falamos sobre domínio próprio, né? Sim. Temperança. Aí a psicologia vai falar, A psicologia hoje aí vai falar... Tá tudo lá, no livro mais antigo do mundo. Inteligência emocional, Sim, né? isso aí. Inteligência emocional, digamos assim. Então, assim, hoje eu lido muito bem com pressão. A fé te ajudou muito. Muito, A fé. muito. Foi muito. o divisor de águas, né? Foi. Isso aí mudou a minha vida completamente. E como Mudou você olha completamente. para baixo, o quanto você retém e o quanto você acha que não dá para reter? Eu acho que eu tem uma hora retenho que a tem que pancada jogar. mais forte. Porque assim, nem todo mundo tá pronto para tomar pancada. Então, assim, eu sempre que eu podia, eu retinha a pancada mais forte, mas, pessoal, precisamos entregar isso aqui, não tem como. Eu preciso da ajuda de vocês. E sentava junto para poder fazer. Porque, assim, a pressão, acho que a pressão demais, ela acaba... Porque, assim, tem gente que traz pressão como... Não, a pressão é uma coisa boa, porque o carvão na pressão, ele vira diamante. Pô, mas nem todo mundo. Você pega uma pessoa que não tá emocionalmente bem e você vai botar uma pressão nela, aí daqui a pouco é burnout, doença mental, não sei o quê. E agora tem também aí a NR1, né? Que isso também vai trazer uma problemática para muitas empresas, porque hoje gerir a saúde mental própria já é difícil, imagina das pessoas. E as pessoas ultimamente estão muito sensíveis. Muito problema, correria para lá e para cá, pressão, tudo tem pressão. A verdade é que a responsabilidade do líder aumentou muito, né? Aumentou demais. Mas agora, por exemplo, com a NR1, Muito. eu vejo que a previsão é que o aumento das causas trabalhistas seja, assim, triplicado. Sim, a gente sim. sabe que tem ambiente que é ruim. Eu não Tem. gosto de falar ambiente tóxico, porque na boca de muita gente banalizou, né? Líder Sim. tudo é tóxico. Isso aí. Mas eu já sei que tem mais profissionais, empresas ruins, que prejudicam a saúde, etc. E assim, ô Dantas, eu acho que hoje, mais do que nunca, já a partir de um tempo já exigia isso. Eu acho que mais do que nunca hoje, o líder, ele precisa se capacitar para liderar. Ele precisa se preparar para poder liderar pessoas. Então é Lidere Universe para você, tá? Que tá assistindo já sabe, né? Já tem aqui. Lidere Universe, você não fica de fora. Formação prática, direto ao ponto. Aquilo que funciona no mercado é o que a gente ensina. Eu costumo dizer que a gente transforma qualquer um em um líder que entrega resultado. Desde que, como você disse, a pessoa deseje, a pessoa queira. Ela tem que querer, né? Estamos caminhando para o final. 2 perguntinhas aqui, triviais e básicas. Primeira cara, qual foi a maior lição de liderança que você já aprendeu, independente do setor que você atua? Você é um cara que está aí 36 anos no setor farma, né? A ideia aqui não era também a gente bater no setor farma, mas falar um pouco da tua história e da tua construção de liderança, né? Porque ninguém nasce, eu acredito nisso, é forjado, você decide se tornar. Mas tua maior lição, assim, aquilo que você mais lembra que na área de liderança, assim, que você possa dar para as pessoas, uma lição aí que você aprendeu na marra. Na marra? Mas a maior lição que eu aprendi foi aos 17 anos. O que está na Bíblia, está na vida das pessoas é o seguinte: a humildade precede a honra e a soberba precede a queda. Eu fui soberbo. Eu ia emendar com um conselho, não sei se vai ser esse ou você quer trazer o outro conselho aí que você daria aos líderes que estão iniciando a jornada aí, a sua trajetória. Humildade já vai, então vamos pegar outro, porque esse foi um aprendizado Foi um para todos aprendizado nós. muito grande. E é um conselho também, você tá aí, cara, seja humilde, porque a roda gira. Isso aí. Né? E eu aprendi uma coisa que me disseram uma vez: Dan, você precisa de gente para falar de você na mesa do rei. E eu tenho certeza que eu já perdi a oportunidade, porque um dia eu desprezei uma pessoa que não me veio como Deus trazendo. Um nome de uma pessoa que eu desprezei, eu não queria mais atender, mas esse cara é chato, etc. Tal. E que um tempo depois, esse cara estava numa mesa que podia ser uma porta gigantesca para mim. E eu tenho certeza que uma fala dele fechou, porque lá atrás, cara, eu tratei ele de uma maneira que meio que... É até uma burrice, assim, eu nunca vou precisar dessa pessoa mesmo, sabe? O pensamento na época era assim: eu nunca vou precisar dessa pessoa mesmo. E não se trata de precisar ou não, se trata de ser uma pessoa, né? Sim. Então o princípio, a premissa foi perdida. Eu foquei na utilidade, eu nunca vou precisar dessa pessoa mesmo, então por que eu vou tratar essa pessoa bem? E eu passei por isso. Eu tenho certeza que uma porta não se abriu, porque aquela pessoa estava naquela mesa e, obviamente, a referência não foi boa. Então,
tem muito a ver com o que você falou também aí, né? Então, uma lição. Mas vamos pegar outro conselho para encerrar. Um conselho aí que você possa dar para a galera aí. Vamos lá. Então, como eu falei aqui de humildade, então assim, eu acho que hoje um líder, ele precisa ter algumas características. Boa. E assim, é o conselho que eu dou para eles. Humildade, respeito, cuidado e empatia. E às vezes a pessoa, quando dá líder, ela não, por exemplo, esquece um pouco da empatia, de se colocar no lugar do outro. E ali tem uma pessoa, ali tem uma família representada por aquela pessoa que está na sua frente. Então, humildade, respeito, cuidado e Empatia. Fechou. Fechou. Todo problema é um problema. Mistura isso, vai dar um bom líder. Excelente. Leandro Curado, te agradecer, meu irmão. Primeiro episódio nosso aqui. Leandro vai estar com a gente sempre que possível, tá? Já quero te convidar para você ser o nosso co-host, para indagar os convidados, ajudar na pauta. Tá sempre no bate-papo comigo quando você tiver agenda. A gente vai fazer outros episódios aí. E não esqueça, todo problema é um problema de liderança. E todo mundo que está ao alcance da sua voz e de suas mãos é de sua responsabilidade. Liderança sem conversa fiada. Podcast Lidere, um oferecimento da Lidere e Universe. E vem aí o nosso app Lidere Easy, Lidere Fácil, que vai fazer com que todo aquele, óbvio, que tem um coração ensinável e um desejo de liderar, vai ter a ferramenta na palma da mão, seu RH de bolso, sua central de comando líder. Teve problema? Vai perguntar, vai ter a resposta, plano prático, com ferramenta, vai resolver, porque o líder no final do dia tem que resolver a parada, tem que matar no peito e resolver. Beijo no coração, vejo vocês em breve, um abraço.